Boa noite, pessoal. Me chamo Roberto Santana, sou estudante de Educação Física, bacharel, pela Universidade Federal de Alagoas. Estou aqui para apresentar uma mini videoaula relacionada ao trato gastrointestinal da matéria de bases de fisiologia. O trato gastrointestinal é constituído por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Esses órgãos são associados a glândulas e outros acessórios que adequam as condições para que os processos digestórios ocorram sem maiores dificuldades. Sabendo disso, é importante conhecermos a fisiologia do trato gastrointestinal para sabermos identificar anormalidades e também sobre o funcionamento do nosso próprio organismo. De modo geral, a função primária do sistema digestório é encaminhar os macros e micronutrientes, águas e eletrólitos que são ingeridos para o ambiente interno corporal. Para realizar tal feito, é necessário que ocorram os 4 processos que estão aparecendo aí na tela. A absorção ela ocorre nos nutrientes que são obtidos através da digestão dos alimentos que asseguram a manutenção dos processos vitais do nosso organismo. A transformação ocorre através das macromoléculas ingeridas, como proteínas e carboidratos, por exemplo. Elas são transformadas em tamanhos e formas ideais para sua absorção. O transporte se trata dos alimentos digeridos, águas e sais minerais, através dos capilares sanguíneos que se encontram na mucosa do intestino. E a eliminação são dos resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos em conjunto com o resto das células descamadas e substâncias secretadas. Para entender melhor as suas funções, eu separei aqui por fases que iniciam o processo de digestão até o seu término. A primeira dessas fases é a fase cefálica. Essa fase ocorre antes do alimento entrar na boca. O indivíduo é estimulado visualmente ou pelo olfato, e esse estímulo promove a ativação de regiões bulbares que enviam referências para as glândulas salivares, fator que prepara o alimento para chegar no trato gastrointestinal. A segunda fase é a fase oral, onde há a secreção salivar, que irá auxiliar na deglutição, gustação e umidificação da mucosa e dos alimentos. Existem 3 tipos de glândulas salivares, que se diferenciam pelo tipo de secreção: parótida, submandibular e sublingual, com a abertura dos ductos na cavidade oral. A fase oral conta também com a mastigação, que tem a função de misturar o alimento e fragmentá-lo para facilitar a absorção. A fase gástrica inicia após a passagem do alimento em direção ao estômago, órgão que tem função de armazenamento, digestão química e mecânica, mistura do alimento e muitos outros. Será regulada por um reflexo longo antecipatório que promove a liberação de secreções, além de reflexos curtos que possibilitam a distensão da parede estomacal e também a produção de substâncias. O enchimento do estômago é permitido por um reflexo vasovagal em que uma vagotomia bloqueia esse mecanismo. Agora falaremos da última fase, a fase intestinal. Ela se inicia com a saída do quimo do estômago, caracterizando um bolo alimentar mais triturado e aquoso. A presença de acidez, gordura, aminoácidos e enterogastronas no duodeno sinalizam que o estômago reduz suas taxas de esvaziamento, permitindo que o quimo permaneça um período no duodeno e receba as secreções intestinais e hepatopancreáticas. Por fim, o intestino grosso é uma região que possui pouca absorção de nutrientes, sendo mais focado na absorção de água, pouco sódio e formação do bolo fecal. Será composto por cerco, cólon, ascendente, transverso descendente, sigmoide e reto. A motilidade no intestino grosso se dá por austrações, movimento antiperistálticos, peristalse e movimentos de massa. Este último ocorre de 1 a 3 vezes por dia e empurra o conteúdo do cólon de forma unidirecional. De modo geral, a motilidade será regulada por 3 reflexos: reflexo colonocólico, que é a distensão de uma porção do cólon que leva a um reflexo local do relaxamento de outras porções; reflexo gastrocólico, que é logo após a ingestão dos alimentos, há um aumento da motilidade do intestino grosso para que tenha saída de conteúdo; e o reflexo de defecação, o enchimento do reto com material fecal distende as paredes, estimulando os reflexos curtos, sinais aferentes via plexo miantérico, e longos,
que são os reflexos parasimpáticos da defecação, que originam ondas peristálticas a partir do cólon descendente em que as fezes são forçadas em direção ao ânus, contando também com o esfíncter anal interno relaxado. A defecação consiste na excreção dos componentes não utilizados, sendo caracterizadas como a fase do processo digestório. Creio que eu tenha abordado de forma resumida nessa mini videoaula os pontos mais importantes dentro da pesquisa que eu realizei. Estas são as referências. E é só, desde já agradeço.